Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Peônia Tarô. Aqui a gente vai fazer uma leitura sobre conselhos, o que de conselhos, que mensagens, que reflexões a gente pode pensar a respeito deste momento que você está vivendo. E vamos pensar qual mensagem que a gente pode trazer aqui para vocês. Eu vou fazer 3 leituras, então escolha uma pedra, a rosa, a azul ou a verde, e a gente vai fazer 3 tiragens. Se você começar a assistir a tiragem e perceber que esta tiragem não ressoa com você, abra mão. Talvez ela não seja para você. Então, escolha uma pedra agora, qual a cor, a verde, a azul ou a rosa. E se não servir para você, prossiga, porque cedo ou tarde você encontrará a mensagem que vai trazer as respostas que você procura neste momento. Então, vamos começar pela pedra rosa. Vamos deixar aqui estas duas de lado. E a gente vai começar com a pedra rosa. Então vamos lá. Abrindo aqui uma tiragem. Muito importante a gente pensar nessas pedras todas. Vamos organizando aqui a nossa mesa. Olha, muito interessante a galerinha da turma do rosa. Existe uma questão que precisa ser encerrada, um ciclo que precisa ser encerrado para que novos ciclos se iniciem. E sim, provavelmente isso está trazendo aí algo na questão da prosperidade, do trabalho, ou até mesmo do amor, mas a gente pode pensar na questão do trabalho. Então, assim, desafios foram colocados, algo precisa ser realizado, algo precisa ser visto, né? Mas, ao mesmo tempo, ciclos precisam ser encerrados, a gente precisa se libertar de coisas do passado para coisas novas chegarem. Se a gente continuar batendo na mesma tecla, não vai dar certo. A gente acaba, muitas vezes, se apegando a ideias, a conceitos, a situações, a momentos, né? A saudade, ela bate muito forte e, às vezes, essa saudade, ela só atrapalha, porque ela prende a gente em situações onde a gente não prossegue e a gente precisa prosseguir. A gente às vezes tem todos os instrumentos, a gente precisa saber reconhecer esses instrumentos, a gente precisa confiar na nossa intuição, né? A gente precisa também enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, a gente precisa buscar aquilo que precisa ser buscado, mas a gente precisa também de certo desprendimento, né? Porque a questão é, e se der certo, né? A gente está preparado para o sucesso? A gente está preparado para quando a situação dá certo? Às vezes a gente não se prepara para isso, a gente até quer, a gente até visualiza aquela situação dando certo, mas e se der certo? É uma responsabilidade grande, né? Manter e sustentar aquilo que dá certo. Então muitas vezes a gente fica ali com ideias que estão consumindo a gente. E essas ideias, elas acabam tirando o nosso foco, impedindo a gente de ver, até de se conectar com ciclos de prosperidade, né? Então é interessante a gente olhar para todas as fortalezas, é olhar, né, para como a gente consegue lidar com leveza, com graça, com sabedoria, mas também no sentido de flexibilidade, o quanto que a gente precisa ser flexível, porque a gente sabe que as coisas, elas, quando querem acontecer, elas vão acontecer. Porém, como que eu posso dizer? A gente também tem que saber que existem diversos fatores que podem querer impedir. E não é porque, assim, às vezes a gente pode sentir inveja de uma pessoa, o contratempo que está colocado, né? A gente tem que se fortalecer para lidar com essas questões também. A gente não pode dizer que todo mundo é mal, ou porque está com inveja, ou até mesmo porque tem um empecilho, tem uma questão que precisa ser resolvida, uma pendência, ou uma meta que é um pouco mais difícil. Não, a gente precisa aprender a desenvolver todas as nossas fortalezas. E a gente é capaz disso. E aqui esse cenário ele é muito favorável para que a gente
consiga resolver as questões todas. Elas vêm, né? Mas a gente também precisa se entregar para aquilo que é às vezes desconhecido, e às vezes a gente pode estar até cansado, a gente pode estar exausto, mas a gente vai buscar, a gente vai alcançar. E tudo que a gente precisa fazer é começar. Então você já parou para se perguntar o quanto que você se permite sair desse momento que você tá, rumo àquilo que você quer, né? E aquilo que você quer pode te trazer uma liberdade muito grande, mas você tá preparado, preparada para essa liberdade? Faz sentido o que eu tô falando? De repente não faz sentido nenhum, mas de repente faz sentido, né? Então, quanto que às vezes a gente também não está preparado, a gente se sabota, mas a gente também pode buscar aquilo que está nas profundezas. Quais são as coisas que estão nas profundezas? Sejam as nossas intuições, sejam aqueles desejos que estão presos lá no passado, esquecidos, adormecidos, e que a gente não tem coragem de buscar, mas que aquilo está ali, atormentando, pulsando dentro da gente de alguma forma. E a gente pode sim se dispor e fazer e alcançar, se preparando, tendo a malícia. É importante a gente se preparar, é importante a gente buscar as informações e calçando todas as possibilidades que possam estar bambas ali, todas as partes dessa mesa que possam estar bambas. Certo? Confia na tua intuição, confia na força do teu trabalho. O que não serve mais, não serve mais mesmo. Deixa para trás e deixa chegar o que precisa chegar, né? Senão a gente fica ali rodando no mesmo ponto e não chega em lugar nenhum. Certo? Ok, turma do rosa. Então vamos para a galerinha da turma do azul. Vamos para a galerinha da turma do azul. O que o tarô traz para a gente? Que mensagem a gente pode captar deste tarô azul? Então vamos lá, fazendo essa tiragem. Olha que interessante. Que interessante. Aqui a gente já vê uma outra energia, algo bem diferente daquilo que a gente estava ali na leitura anterior. Olha, galerinha do azul. Vamos lá. Algo aqui me diz um pouco de trabalho, mas também me diz um pouco de amor. É como se tudo que você tivesse vivendo até agora tivesse guardado, escondido, onde você veio de um ciclo onde você teve que sair em retirada para buscar algo, para buscar compreensão, para você alcançar aquilo que você buscava, colocar a cabeça no lugar, para as fichas caírem. Sabe aquele momento onde a gente precisa não só se isolar, né? Mas também a gente precisa fazer um recolhimento, né? Sair de debandada, sair da estratégica à esquerda, né? Sair de fininho, sair a francesa, para que a gente, né, se entenda. Mas o que eu quero dizer aqui com esse 2 de copas, o que eu entendo desse 2 de copas aqui na posição do que pode estar travancando é o que você está impedindo de fluir? O que está chegando na tua vida e você impede de fluir? Sabe, porque às vezes as coisas estão chegando e você tem medo, né, de que isso te esgote, de que isso seja ruim. Mas o que você está impedindo que flua? Será que tem um sentimento, algum amor, algum romance, ou até mesmo uma paixão profissional, um hobby, uma vocação, um chamado que você está segurando, represando, né? Não faça isso, né? Vivencie, porque senão aqui é a carta do futuro próximo, né? Senão você pode vir a ficar exausto, ficar exausta, né? Ficar com caraminholas na cabeça e tem hora que é preciso pôr um basta nesses pensamentos, é preciso cortar aquilo que consome e não sai do lugar e que não anda, né? Mas a sacerdotisa descendo ali pro Hades, né? Se entregando para a experiência do Hades, do amor, né? Essa Perséfone descendo
para o mundo dos mortos, aqui no tarô mitológico, a Perséfone descendo, né, ela está se entregando para aquilo que ela precisa vivenciar. E o quanto que você, às vezes, fica se debatendo, né, e não permite, né, e a água está batendo na bunda, a situação está chegando, está te chamando aqui, é como se a trombeta do Apocalipse estivesse tocando, falando, acorda! E como é que você não acorda, né? Sendo que aquilo está te chamando para você fazer aquilo, para resolver essa situação, e você está aí dormindo, pensando em situações ali e sabendo que as coisas na vida, elas não são necessariamente para um lado só, elas podem ser uma coisa e outra. Não necessariamente elas são uma coisa ou outra, mas você tem a possibilidade de fazer as coisas frutificarem, das coisas darem certo, né? Porém, tem que saber lidar também com aquilo que não dá certo ou com as dificuldades, porque isso vai desenvolver na sua personalidade traços e fatores de potencialidades de enfrentamento de desafios. Aqui o rei de ouros, que é o rei Midas, né, tudo que ele toca vira ouro. Então aqui na questão do ambiente, ou seja, está tudo propício. Mas ao mesmo tempo, se tudo que toca vira ouro, se tudo é ouro, tudo se desvaloriza, né? Então, assim, a gente também tem que lidar com as imperfeições, a gente também tem que lidar com as cicatrizes, porque todos nós temos cicatrizes, e a gente tem que olhar para essas cicatrizes. É uma leitura muito bonita, porque a gente tem um encerramento aqui com o imperador. E o imperador vindo nessa posição de encerramento é: o que de sabedoria essa situação me traz? Sabe? Se for no contexto do amor, se a gente estiver fazendo essa leitura no contexto do amor, como diz aquela música, é impossível ser feliz sozinho. Mas ao mesmo tempo é difícil, né? Só quem vivenciou um relacionamento, quem vivencia um relacionamento sabe o como é difícil, né? A gente ter a ousadia de querer se entregar, mas a gente não se entregar ao mesmo tempo, a gente fica represando com medo, N medos, né? Mas um relacionamento também ajuda a gente não só a conquistar coisas em conjunto, em casal, mas ajuda também a gente a desenvolver nossas questões, sejam elas as nossas fraquezas, por exemplo, para quem é ciumento vai aprender a lidar com o ciúme, para quem quer batalhar algo em conjunto, crescer em conjunto, vai trabalhar em conjunto, mas tem coisas que a gente só desenvolve na nossa personalidade se a gente estiver vivenciando a dois. E aí é aquele amor romântico mesmo, tá? Com todo respeito a quem tem os amores poliamorosos, né? Relacionamentos abertos, tal, mas isso a gente também consegue encontrar não só com uma pessoa de longa duração, né, no sentido amoroso, né, numa situação monogâmica, num relacionamento monogâmico, mas também numa situação polia, porque cada pessoa, cada vínculo, cada situação que a gente estabelece com uma pessoa, a gente forma uma transformação ali, a gente tem uma possibilidade de transformação a cada relacionamento, seja com uma pessoa por 5 anos, 20 anos, 50 anos, seja por 3 meses, um dia, uma semana. Às vezes, ali as pessoas elas estão se transformando nesse vaso alquímico, digamos assim, né? Então, o quanto que a gente é atravessado e o quanto que a gente atravessa, mas num bom sentido, no sentido de transformação. E aí, a carta na cabeça aqui da jogada como enforcado é: o quanto eu preciso ser resiliente e entender que as dores do passado, elas estão lá atrás, né? E elas fazem parte de mim hoje. São as nossas cicatrizes, elas estão aqui. É a nossa beleza, por mais dolorida que seja, né? Faz parte da nossa história. A gente tem que reconhecer isso e enfrentar. Porque senão, se a gente não conhecer todos os lados da nossa vida, todos os âmbitos da nossa vida, né? Se a gente não exercitar todos os setores, todas as áreas da nossa vida, a gente fica capenga. Então é importante sim a gente dar atenção, valor para o amor, é importante para o dinheiro também, para a questão da profissão, porque não necessariamente dinheiro e profissão andam juntos, mas é importante a gente também considerar a questão do dinheiro, sim, né? A questão financeira, a questão do trabalho, a questão do amor, a questão da saúde. Então a gente precisa sempre ter esse equilíbrio, né? Biopsicossocial, né? O biológico, o psicológico e o social, né? Financeiro, profissional também. Então, fica aí esse convite para que se pense a respeito de o quanto às vezes eu represo. Não é nem sabotar, é o quanto às vezes eu sou econômica, mesquinho mesmo, de repente, uma palavra interessante para se pensar, não acha?
mas o quanto que às vezes eu sou econômico com a vida. A vida tá aí pra gente viver, a gente não precisa ser econômico com a vida. E o quanto que a gente às vezes acaba ali economizando a vida. Dinheiro é importante economizar porque a gente às vezes precisa organizar nossas finanças para ter metas e tudo mais, mas economizar a vida, economizar sentimento, vamos viver, né? Tem um livro que chama Ame e Dê Vexame. Eu não sei se se aplica aqui porque eu não li o livro, mas é isso, é a gente se experimentar, a gente se lançar, a gente se jogar. É esse convite, a gente não ficar em dívida com a gente mesmo, né? Porque se a gente se represa, a gente fica em dívida. E a água represada sem fluir, ela acaba estagnando. A represa só não estagna porque tem movimento, né? As nossas represas aqui. Mas se a gente tiver uma poça de água dentro, se a gente tiver um tanto de água dentro de uma garrafa, essa água também apodrece. Certo? Então vamos lá para a galerinha do verde? Faz sentido, pessoal do azul? Espero que faça sentido. Deixa aqui nos comentários se faz sentido. Aproveita para se inscrever, compartilha com os amigos. A gente está começando o canal agora, né? A gente está começando aí, a gente ainda está moldando como é que vai funcionar todo o canal. Então, a gente está iniciando com este vídeo e este vídeo ele está trazendo aí conselhos gerais, propostas de reflexões. Então, vamos lá para a galerinha do verde. Que já tem uma outra questão. E olha, essas cartas, elas se conversam muito aqui, hein? Elas estão se conversando bastante aqui nessa jogada. Existe um período de confusão aí, existe um movimento de confusão, mas o desfecho, ele é muito favorável. Mas a gente precisa deixar para trás o que precisa, tirar, né? Fazer uma cirurgia, extirpar aquilo que precisa ser extirpado. Na verdade, essa carta vindo aqui na posição do passado talvez sugira que uma mudança já foi iniciada, você já retirou algo da sua vida e agora é um momento de cura e introspecção e principalmente uma reconexão consigo. E para quem é da pegada da reconexão com o sagrado, não a religião em si, mas o sagrado. O que a religião te conecta com esse sagrado, com esse algo maior, com esse propósito maior, né? Em termos de desafio de vida. Você já parou para pensar qual que é o seu desafio de vida? Né? O que você pode olhar para trás e repensar nesse olhar para trás, qual que é a experiência que você tem, né? E talvez aceitar as oportunidades, essas oportunidades que muitas vezes estão invisíveis aí, ou então que as pessoas trazem para a gente através de sincronicidades, e a gente saber aceitar, né? A gente saber que às vezes tem uma força invisível que nos direciona, e essa força invisível a gente pode chamar de diversas formas, né? De Deus, de universo, de luz, de inconsciente. A gente tem diversas possibilidades que às vezes a gente não consegue decifrar. A gente tenta juntar um quebra-cabeça e não consegue encontrar respostas, né? Mas nem tudo é o que parece. Às vezes um passo atrás é um passo à frente, né? E a gente tem que saber olhar, saber reconhecer essa força toda que a gente tem dentro da gente e que sim, né? A gente tem que seguir mesmo com as nossas feridas. Talvez se a gente pensar assim, será que eu estou numa busca profissional, né? E será que nessa busca profissional, qual que é a minha história de vida? E dessa minha história de vida, como que eu posso reverter isso profissionalmente? Por que eu falo isso? Porque a carta do futuro próximo é o Quiron. Na mitologia, o Quiron é o curador ferido, né? Então, é aquele que cura os outros, mas ele tem uma ferida que ele não consegue curar. Então, de repente, para quem está pensando na área das terapias, na área de cura, mas também, por exemplo, você que está pensando na possibilidade de um negócio, ainda não sabe qual nicho seguir, pensa na sua história. Que problema que você tem hoje? E o que você gostaria que fosse a solução? Como que você gostaria que solucionassem? Né? Será que você tem a habilidade, o conhecimento,
o conhecimento técnico para realizar. Por exemplo, você está aí com questões de dívidas. E aí, será que você tem um conhecimento financeiro? Será que você sabe lidar com finanças? Um curso que você fez lá atrás, de repente você pode pensar numa proposta até de um canal de YouTube, onde você vai estudar a respeito e vai falar a respeito, ou até mesmo questões de saúde, enfim, N possibilidades. Ou então, assim, aquele problema que as pessoas têm em realizar determinada função, determinada tarefa, determinado serviço, você vem com a proposta para a realização, porque você também teve aquela necessidade e ninguém atentou para aquela necessidade, você tem o pulo do gato. Então, pensa sobre isso que de repente pode ser um caminho criativo. Anote, faça anotações, faça perguntas. O que eu gostaria, o que as pessoas precisam. Estude marketing. Marketing é a prospecção de clientes. Faça esse estudo, né? Porque o desfecho é favoroso, favorável. Mas a gente olhando aqui para essas 3 últimas cartas, que 6 de espadas, 9 de copas e 10 de ouros, a gente pode pensar sim, que de repente há uma conexão entre missão, vocação, chamado e a realização profissional. Mas também a gente pode olhar aqui no contexto amoroso, porque a gente tem essas 2 cartas aqui. De repente é uma possibilidade de reconciliação, então vocês sentam e conversam maduramente, né? Aquilo que precisa ser solucionado, deixar para trás o que precisa deixar para trás, colocar uma pedra em cima do que precisa ficar para trás, né? E buscar aquilo que faz sentido, aquilo que é daqui para frente, é olhar daqui para frente, o que vocês podem construir. Ao invés de remendar o passado, deixa o passado lá, ó, bota a pedra aqui. E o que você pode construir a partir de agora? Faz sentido isso que eu estou falando? Mas para quem está buscando algo novo, é favorável, né? Aqui são cartas de família, né? De constituição de família, de apaixonamento e constituição de família, e mais com a bênção. Aqui a Afrodite, né? É uma sogra muito difícil, a Afrodite. A Afrodite é a deusa do amor, deusa do sexo, mas ela é uma sogra muito difícil que fez Psique comer miudinho até ela conseguir reconquistar o Eros, né? Que na mitologia romana é o Cupido. Para quem conhece a história da Afrodite, Eros e Psique aqui, né? Mas aqui ela dá essa bênção. Então, de repente, para quem tem aí influência de familiares difíceis na relação, levar uma conversa madura. Ah, mas é difícil. É difícil, mas não é impossível. E às vezes, se é impossível, a gente tem que saber fechar e fechar a porta e falar: daqui para cá você não passa, daqui para cá não tem interferência, certo? Mas é importante pensar no planejamento a curto, médio e longo prazo de vocês. E as questões turbulentas, elas vão ficar para trás, né? Mas basta a gente saber onde a gente quer aportar e arriscar. Eu quero chegar lá, então vamos planejar. Não dá para a gente subir uma escada pensando em pular do térreo aqui para o último degrau lá em cima. Tem gente que vai conseguir, mas é muito mais difícil. Será que eu estou nessa posição? Né? Às vezes a gente quer voar e a gente não vai conseguir voar. Né? A gente precisa subir degrau, degrau e aprender a subir degrau, degrau. A gente escorrega, cai 3 para trás, mas não significa que a gente precisa desistir. Isso faz parte do nosso aprendizado, certo? Mas confia no que a vida está te trazendo, confia nas sincronicidades, tenha atenção, recados, pequenos sinais, fique atento, atenta a essas questões de sincronicidade. Sincronicidade não é só número de placa igual, hora igual, não. Sincronicidade são 2 eventos que acontecem simultaneamente ou quase simultaneamente, que parecem coincidência, mas não são. Eles têm uma relação de significado. E essa relação de significado quem dá é a gente. Certo? Então quero agradecer a sua presença aqui no nosso vídeo. Aproveita para se inscrever, comenta aqui embaixo se faz sentido. Muito obrigado pela audiência. Voltem mais vezes e vamos que vamos, né? Vamos para frente que atrás vem gente, a pedra que tem que ficar no passado. Vamos botar uma pedra no passado e vamos olhar para frente. Até mais. Tchau, tchau.